Bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, como também a presença do pessoal da saúde. Em nome da Manuela Nascimento, eu abraço a todos e dizer que neste momento nós vamos dar início a uma audiência pública da saúde para a apresentação do terceiro quadrimestre de 2022 e o primeiro quadrimestre de 2023. Vamos agora passar a palavra para a coordenadora Manuela, para ela fazer a apresentação. Bom dia aos vereadores. Eu queria começar agradecendo sempre a disponibilidade dessa casa para a gente fazer esse processo de audiência pública, né? Dizer que nós, dentro de Olho d'Água das Flores, a gente visualiza muito as ações de saúde do nosso município, mas aqui a gente está também cumprindo a Lei 141, né, de 2002, que versa sobre a apresentação da audiência pública para a Casa Legislativa. Então, eu queria dizer que é sempre um prazer estar aqui. Queria agradecer aos coordenadores da Secretaria Municipal de Saúde que estão presentes para qualquer dúvidas. Nós sabemos que a apresentação dessa audiência, ela é uma apresentação mais longa e com muitos números, e que a presença dos coordenadores qualifica um pouquinho a questão dos números e tira as dúvidas que, porventura, os vereadores venham a ter. Queria dizer também que, pelo que a gente escutou, né, na sessão e nas falas, esses dias a Secretaria de Saúde esteve presente, né, aqui na Casa Legislativa com outras pautas, né? São pautas que a gente já vem debatendo dentro da Secretaria, mas que é importante também a participação dos vereadores, porque sempre os moradores, os usuários do SUS, eles vêm à procura de vocês para tirar certas dúvidas. Então é bom que vocês estejam bem entrosados e sabendo do que trata os assuntos dentro da saúde. Eu vou iniciar, como a vereadora Josélia falou, essa apresentação. Ela se refere ao terceiro quadrimestre de 2022 e o primeiro quadrimestre de 2023, né? É lei constitucional, né? Lei complementar 141 de 2012, está no artigo 41 e artigo 36, que a gente precisa fazer essa apresentação à Casa Legislativa do município sobre as ações de saúde. Nós sempre trazemos na nossa apresentação as informações gerais do município. Essa estimativa de população ainda é a de 2021, a gente ainda não teve liberação do censo oficial, né? Acredito que esse ano a gente tenha a atualização desses dados, mas o que se espera é uma diminuição da população dos municípios no geral no Brasil. Então, assim, nas próximas apresentações com dados atualizados, há uma probabilidade da gente ter diminuído a nossa população, o que interfere diretamente no financiamento da saúde. O município de Olho d'Água das Flores, ela pertence à segunda macro-região de saúde, que nós sabemos que Alagoas é dividida em duas macros, tendo Arapiraca como primeira referência da segunda macro e Maceió como referência da primeira macro. E nós estamos na nona região de saúde, e nossas referências são Santana do Ipanema, Maceió e Arapiraca, de acordo com a complexidade dos casos de saúde que são encaminhados para as nossas referências. E aí a gente faz um destaque, né, onde nós estamos, onde está a nona região. Tem Batalha, tem, se eu não me engano, tem Major Isidoro, Jacaré dos Homens, né, Belo Monte. Então, todas essas cidades fazem parte da nona região de saúde.
E aí a gente sempre faz a apresentação da nossa rede, que que normalmente não muda, mas a gente sempre faz questão de lembrar o que é que existe no município. Nós temos 8 equipes de saúde da família, sendo 5 urbanas e 3 rurais, 51 agentes comunitários de saúde, 3 médicos do PMM, uma academia de saúde, um CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, um laboratório regional de próteses dentárias, que libera em torno de 240 próteses por ano. Esse número ele precisa ser atualizado, pois a gente tem uma fila de espera grande, mas a gente tem realmente uma dificuldade de financiamento de próteses via Ministério da Saúde. E temos 8 equipes de saúde bucal. Temos a unidade mista Adélia Abreu Vilar, que é um pronto atendimento médico, que vocês conhecem, né? que é o que a gente chama do hospital. E temos as ambulâncias de retaguarda. Temos o Centro de Especialidades Médicas, que é o CEAM, Centro de Apoio Psicossocial CAPES, um serviço de atenção domiciliar SAD, serviços de fisioterapia e laboratório de análises clínicas no município. Todos esses se referem à média complexidade que existe no município. E aí a gente sempre faz o destaque para o Previne Brasil, né, a produção da atenção primária à saúde. A gente destaca o Previne Brasil, que é o programa de financiamento da atenção básica para os municípios. Dessa vez eu não trouxe números, a gente trouxe um gráfico comparativo para a gente ver a evolução desse indicador sintético final, que seria como a média que o município necessita alcançar para vir um recurso. E aí a gente faz um destaque, né, de como o município foi evoluindo ao longo do ano de 2022 e chegando no primeiro quadrimestre de 2023. A gente tem realmente uma evolução nesses indicadores, e aí já que a gente está sendo transmitida para a cidade, eu queria publicamente parabenizar a equipe da atenção básica, porque isso é fruto de monitoramento, organização. Os indicadores hoje nós trabalhamos com 6, que a gente tem atendimento às gestantes, atendimento, a questão da citologia, a cobertura de vacina, o acolhimento e o atendimento aos nossos hipertensos e diabéticos. E se a gente puder observar, né, houve uma crescente, a média final é 10, a gente está com 9,56 nesse primeiro quadrimestre, então a gente tá bem pertinho, e isso realmente é fruto de um trabalho sério e um trabalho organizado para que as nossas equipes consigam cadastrar esses usuários, monitorar e ir avaliando dentro dos quadrimestres como é que está a nossa evolução dentro do município. Esse indicador, ele é um indicador que vem recurso, então é importante que a gente sempre esteja próxima e acompanhando, né? Dentro desse primeiro quadrimestre, nós tivemos vários mutirões de citologia. Nós sabemos na saúde que é um indicador difícil de bater, as mulheres ainda têm dificuldade de realizar seus exames preventivos, e nós trouxemos em abril, de 17 a 20, acredito que os senhores foram informados, a gente teve a caravana do Hospital do Amor, que veio fazer mamografia e citologia também no município para ajudar nesse processo de mapeamento, de rastreio, né, precoce de colo do útero, de câncer de colo de útero e câncer de mama. E aí a gente traz um apanhado dos atendimentos que aconteceram no terceiro quadrimestre e no primeiro quadrimestre de 2023, consultas de atendimento de urgência, consultas agendadas. Se a gente observar, há uma crescente, né, nos nossos atendimentos e uma evolução. Significa que a nossa população está procurando as unidades de saúde
mesmo com toda a dificuldade que a gente ainda observa. Então, a gente tem um total de atendimentos no terceiro quadrimestre de 13.704 atendimentos e no primeiro quadrimestre 16.494 atendimentos, né? Esses números eles são tirados do sistema do ESUS e também do CISAB, que é o sistema que as meninas conseguem acompanhar como é que está a evolução dentro da atenção básica. Aqui a gente tem o número de procedimentos, a gente tem coleta de citopatológico, 622 no terceiro quadrimestre, 690 no primeiro quadrimestre. Teste rápido para detecção de HIV na gestante ou no parceiro, 141 no terceiro quadrimestre, 202 no primeiro quadrimestre. É importante, eu faço um destaque nesses procedimentos, porque a gente sabe da dificuldade, às vezes, do pai ou parceiro também procurar a unidade, do homem em si procurar as unidades de saúde. Então, a gente tem um número realmente expressivo. Testes rápidos para sífilis, em gestante, pai ou parceiro, 143 no terceiro quadrimestre de 2022 e 199 no primeiro quadrimestre de 2023. Aí a gente vai dos procedimentos mais simples e rotineiros da nossa unidade de saúde. Aferição de pressão, glicemia capilar e curativos especiais, né? Aferição de pressão nós tivemos 15.762 no terceiro quadrimestre e no primeiro quadrimestre de 2023, 21.088. A glicemia capilar, 4.004. E no primeiro quadrimestre, 4.691. A glicemia, Camila, é um indicador do Previne? Não, né? É a hemoglobina glicada. Isso. E a gente tem procedimento de visitas domiciliares do ACS. Eu acredito que aquele número 78 está equivocado, até pela quantidade de visitas que a gente teve no primeiro quadrimestre de 2023, que a gente teve em torno de 2.439 visitas domiciliares. Quando a gente parte para a saúde bucal, a gente tem o atendimento às gestantes, de saúde bucal, ele é também um indicador do Previne, e a gente criou a estratégia da gestante passar pelos médicos, já que já está na unidade, também passar pelo dentista para fazer esse primeiro atendimento. Mas a gente tem ao todo, no terceiro quadrimestre, 3.800 pessoas atendidas. No primeiro, 5.107. A primeira consulta, 1.004 consultas de primeira vez. E no primeiro quadrimestre, 1.182. Fazendo um recorte de atendimento à gestante, que, como eu falei, é um dos indicadores do Previne Brasil. A gente tem 395 no terceiro quadrimestre e 412 no primeiro quadrimestre de 2023, que totaliza, no primeiro quadrimestre de 2023, mais de 6.700 atendimentos só relacionados à saúde bucal. Os procedimentos, nós temos as visitas domiciliares dos dentistas, encaminhamento para a rede especializada. A gente vê que ainda, embora a atenção básica e os dentistas na atenção básica, eles sejam bem resolutivos, a gente ainda observa que tem um alto encaminhamento para a rede especializada, sendo no terceiro quadrimestre 402 pacientes, e no primeiro quadrimestre 643 pacientes. Tivemos de atendimento domicílio 156 pacientes e no primeiro quadrimestre 230 pacientes. A gente nota uma diferença porque o terceiro quadrimestre ele vai de setembro a dezembro, e novembro e dezembro normalmente é um mês que dá essa queda devido a férias de profissionais. Então a gente pode observar às vezes essa diferença no número.
né? Então, a gente tem um total de atendimentos no terceiro quadrimestre de 756 e no primeiro quadrimestre de 1.113 pacientes atendidos, de procedimentos realizados, desculpa. Aí a gente traz a questão da cobertura vacinal até 1 ano, de crianças até 1 ano, segundo o calendário de vacinação. Nós temos todos esse rol de imunobiológicos, BCG, poliomielite, rotavírus, pentavalente, meningo, pneumodese e tríplice. A nossa meta, Evelyn, é 90% em todos, né? A gente tem observado que alguns são de mais fácil alcance, mas eu já falei na outra audiência e volto a frisar aqui, é importante a participação dos vereadores nesse processo, que é o estímulo à vacinação, né? A gente tem tido muitas dificuldades e é uma coisa a nível nacional, por isso que a gente sempre reforça esse processo, que é estimular os usuários a irem se vacinar. Então, a gente tem esses números referentes ao terceiro quadrimestre de 2022 e tem esses números referentes ao primeiro quadrimestre de 2023. Abril ainda não conseguiu ser apurado, porque normalmente tem um tempinho para o sistema fechar, então a gente trouxe um apanhado do terceiro e do primeiro com esses dados aqui. Então a gente observa que em alguns meses, pólio a gente conseguiu bater a meta, em março a gente ultrapassa a nossa meta, pentavalente também, mas a gente vê que em alguns casos, né, BCG, a gente está com dificuldades, e depois eu vou pedir para a Evelyn explicar, que eu lembro que tem uma consideraçãozinha a ser feita com relação à vacina BCG. E aí, quando eu finalizar, à medida que a gente for tirando as dúvidas, os coordenadores vão explanando melhor o que significa alguns números, tá? Aqui também a gente traz um quantitativo de doses aplicadas no terceiro quadrimestre e com aquelas vacinas, né, que eu trouxe no outro quadro. Né, a gente consegue fazer um destaque, né? Nós temos poliomielite 3 doses, rotavírus 2 doses, pentavalente primeira e segunda dose e terceira dose, né? E a gente vai tendo um quantitativo de vacinas que são dispensadas no município no terceiro quadrimestre e no primeiro quadrimestre. Eu trouxe aqui algumas fotos que a gente está em processo de campanha de influenza, né, e de Covid bivalente, né? Inclusive a vacinação ela foi prorrogada, né, isso, Evelyn? Pela dificuldade, foi prorrogada no estado, mas foi prorrogada, se eu não me engano, no Brasil também, devido à dificuldade do alcance da meta da vacinação nos grupos prioritários. Que os grupos prioritários nós temos gestantes, puérperas, crianças até 5 anos, 6 anos. 6 anos, nós temos professores, caminhoneiros, se eu não me engano, idosos mais de 60, não é isso? E mesmo assim, com esse grupo ampliado, nós temos tido dificuldade. Essa segunda foto aqui é uma ação do PSE, que tem acontecido nas escolas do município e do estado. A gente tem conseguido fazer esse processo de integração da saúde com a educação dentro das escolas, para que a gente consiga levar as ações de saúde não só pontualmente, mas de maneira contínua, dando suporte também às escolas no que se refere à saúde mental, à cultura de paz, a questão de acuidade visual, né? Nós temos ido fazer palestras. Então a gente tem dentro do programa de saúde do escolar, a gente tem vários eixos para trabalhar junto às escolas, porque a gente sabe das necessidades das escolas nos dias de hoje, né? Nesse primeiro quadrimestre nós
intensificamos essas ações, principalmente no que se refere à saúde mental dos escolares, né? A gente viu no Brasil todos aqueles ataques, aquelas situações, então é importante que o município também esteja com um olhar atento para essas situações. A gente teve a questão da introdução da vacina Pfizer bivalente, né, que a campanha começou, né, a gente tem tido dificuldade, mas é uma dificuldade a nível de Brasil, se a gente for observar as doses que foram ofertadas pelo Ministério da Saúde. Após a dose de reforço, houve uma queda muito considerável das vacinas aplicadas e da nossa meta, mas é realmente a falta de estímulo da população de procurar a vacina. A gente fez essa ação para vacinar no Covid com os nossos idosos institucionalizados no lado do idoso, né? E tivemos, no primeiro quadrimestre, a seleção do nosso trabalho, que inclusive as meninas aqui presentes estão indo para Goiânia agora em julho. Agora em julho, apresentar esse trabalho, que é um trabalho sobre a educação permanente e a comunicação entre a unidade e os usuários para essa questão realmente da vacina, né? É um trabalho que foi premiado dentro do Congresso de Secretarias Municipais de Saúde, mostrando que a Secretaria está realmente empenhada em procurar estratégias para que a gente leve a nossa população a se vacinar. E as meninas estão indo agora para Goiânia apresentar esse trabalho, porque a gente apresenta para as outras equipes e estimula outras equipes também, outros municípios a traçarem estratégias para o alcance também dessas metas. A gente tem aqui a fisioterapia, né, que já entra num trabalho na parte especializada. E aí, para além dos números, pessoal, eu queria destacar algumas coisas, né? Mais de 70%, que às vezes vocês são procurados para alguma questão específica, dentro de algum atendimento de saúde específico, e é importante a gente destacar algumas situações. Mais de 70% dos nossos pacientes, eles são pacientes na fisioterapia, eles são pacientes crônicos. E esses pacientes, normalmente eles não saem da fisioterapia. Eles ficam indo lá sempre fazer o seu processo de reabilitação. A gente tem 70% ortopédicos, ou seja, relacionados a algum trauma, problemas de coluna lombar, problemas de coluna cervical, acidentes que ocasionaram alguma fratura, algum tipo de coisa. Mas dentro desses 77, 63 são os crônicos que não saem da reabilitação. Os agudos, quando eles chegam, eles demoram em torno de 2 a 3 meses dentro da fisioterapia para poder receber alta. Se receberem alta de acordo com a evolução do próprio paciente. Então, assim, é importante a gente destacar, né, nossos fisioterapeutas nós temos 5 fisioterapeutas, sendo 3 em atendimento lá no centro especializado, um deles que faz acupuntura e outro que faz todo o atendimento domiciliar no município, né? Eles têm normalmente 30 horas, atendem em média 6 a 12 pacientes por semana, mas eles têm ao todo em torno de 30 pacientes. Então a gente tem realmente dificuldade no acesso a esse serviço. Agora no início de janeiro, início do ano, final do ano passado, foi feito um mutirão, né, de fisioterapia para avaliação de pacientes que estavam numa lista de espera. A nossa lista de espera tinha 150 pacientes. No mutirão foram 60 somente, né? Foram avaliados, entraram em atendimento, e aí a gente sempre é importante observar que às vezes a gente escuta algumas reclamações de difícil acesso, mas a gente tem
Quando a gente tem espaço, às vezes o paciente também ele não vai na procura do seu atendimento. Às vezes já melhorou, porque demorou muito, às vezes procurou algum atendimento em outro espaço do município que oferte, mas é importante destacar que a gente tem realmente esse gargalo, mais pacientes do que profissionais, e mesmo se a gente tivesse muitos profissionais, mais 2, 3, a gente teria alguma dificuldade nas altas desses pacientes, porque são pacientes que, por exemplo, trabalham em roça, sentem dor na coluna e vão uma vez por semana para aliviar aquela dor, ou seja, são pacientes que não vão deixar o atendimento, tá? Então a gente tem no terceiro quadrimestre, com todos os atendimentos, fisioterapia dentro da especializada, acupuntura e o atendimento domiciliar, a gente tem 1.304 atendimentos no terceiro quadrimestre, e a gente consegue ampliar esse atendimento no primeiro quadrimestre de 2023 para 1.466 atendimentos. Vindo também para outros serviços, nós temos o Melhor em Casa, né, o serviço de atenção domiciliar. E aí eu queria, antes de falar dos números, eu queria destacar e parabenizar o Iago pela ação que a Secretaria junto ao Melhor em Casa vem fazendo, que é o trabalho cuidando do cuidador. Porque esses pacientes, eles são pacientes normalmente acamados, são pacientes mais graves que precisam ficar em casa e demandam de cuidadores na sua casa, tá? Então a gente precisa também ter um olhar humanizado, voltado para quem está cuidando deles, né? Para quem está cuidando desses pacientes dentro de casa, para que também não haja um adoecimento. O SAD, ele é um serviço de deshospitalização, ou seja, a gente tira aquele paciente que poderia estar no hospital por muito tempo, leva ele para o seu domicílio e trata ele no nível hospitalar dentro de casa. Então, assim, para o paciente é mais confortável estar junto da sua família, estar junto dos seus, ter alguém para cuidar. O SAD, ele conta com equipe, com médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista. Então, ele faz essas visitas nas residências, né? Hoje, deixa eu só passar aqui. Hoje, em abril, né, até abril, nós tínhamos 23 pacientes, né, em tratamento no SAD, e vocês observam que há sempre pacientes admitidos, né, e as altas são bem menos do que o total de pacientes admitidos. Normalmente, o número de atendimento do SAD, voltando para o outro quadrimestre, ele amplia um pouquinho mais, mas normalmente a gente tem óbitos ao longo do mês, né, porque são pacientes graves, a gente tem alguns óbitos e a gente vai fazendo esse manejo para ir trazendo mais pacientes para esse tratamento de referência. É importante destacar que o SAD, ele não é um serviço para, por exemplo, só fisioterapia domiciliar, só o médico ir na minha casa me visitar. Ele é um processo ampliado e completo que tem como objetivo, né, realmente liberar aquele leito do hospital e trazer aquele... Obrigada, meu bem, estava precisando. E trazer aquele paciente para o seu lugar de conforto, perto da sua família. E aí, no terceiro quadrimestre de 2022, em setembro, nós tivemos 5 altas, outubro 6 altas, novembro 7 altas. Nós tínhamos ao todo um total de 22 pacientes ao final do ano, né, com encaminhamentos recebidos, e no final do mês nós tínhamos em torno de 13 pacientes. Para o primeiro quadrimestre de 2023, nós temos um total de usuários em tratamento, ainda em abril, 23, com 7 encaminhamentos recebidos, mais 5, total de 5 usuários admitidos dentro do mês de abril, e no total nós ficamos com 18 pacientes
ainda no final do primeiro quadrimestre. E aqui a gente consegue ver o quantitativo de atendimentos por profissionais. As equipes, elas são divididas em EMAD e EMAP, né, que a equipe EMAP, ela é aquela equipe de apoio que consta com assistente social, nutricionista, psicólogo, odontóloga e fonoaudióloga, né? E a gente tem, em média, um total de atendimentos do médico, 430 atendimentos, enfermeiro, 285, técnico de enfermagem, são em torno de 800, mais de 800 atendimentos, fisioterapeuta, que não é o mesmo fisioterapeuta que faz o atendimento domiciliar dos usuários, é um fisioterapeuta da equipe do SAD, 313 atendimentos, assistente social 225, nutricionista 210, psicóloga 128, odontóloga 61 e a fono 18 atendimentos. Para o primeiro quadrimestre, nós também, com a mesma equipe, tirando quem estava de férias, né, dentro do processo, alguns profissionais, nós temos 311 atendimentos médicos, 308 atendimentos de enfermeiro, técnico de enfermagem, 741, fisioterapeuta, 345. Tivemos atendimento do assistente social, 134, nutricionista, 177, psicólogo, 79, fonoaudiólogo, 94. Vindo para o nosso laboratório, né? A gente tem toda essa gama de exames disponíveis. Nós tivemos no laboratório uma ampliação dos nossos serviços após uma reorganização. Agora, nesse primeiro quadrimestre, tivemos a chegada de alguns maquinários que ajudou nesse processo. Por exemplo, nós tivemos a máquina que faz o dedímero D, esse exame que foi tão importante no processo de pandemia, né, que era um exame realizado para a gente ver como é que estava a questão da coagulação do paciente. A gente teve a chegada de máquina para ver essa questão de exames hormonais, bioquímicos. Então, a gente conseguiu ampliar, e aí eu mostro a vocês aqui, ó, a gente conseguiu ampliar de 2022 para 2023 o número de exames ofertados no município de Olho d'Água das Flores, realizados no município. Se a gente fizer um comparativo, a gente tem mais de 17.991 procedimentos realizados ao final do quadrimestre de 2022, e nesse primeiro quadrimestre de 2023 a gente já está ultrapassando os números do terceiro quadrimestre do ano passado. Então, a gente tem, no quantitativo de procedimentos, que são todos esses aqui, né? A gente junta para poder fazer o quantitativo numérico. Em janeiro, a gente teve 4.572 procedimentos, fevereiro, 4.155 procedimentos, março, 6.527, abril, 3.627, que totaliza 18.881 procedimentos realizados pelo laboratório do município. E aí a gente traz a unidade mista Abreu Vilar, né, o hospital, como a gente costuma chamar, e aí a gente traz um destaque do que foi realizado no terceiro quadrimestre de 2022. No destaque, por exemplo, o total de atendimentos do terceiro quadrimestre foi 11.977 atendimentos por pessoa, encaminhamentos 51, tivemos em observação 24 horas no total 1.157, gestantes em observação 9, pacientes atendidos pelo laboratório mais de 2.000, e total de exames gerados pelo laboratório mais de 10.000 exames, 10.904 exames, né? Nós tivemos também a questão da administração de medicamentos.
66, aferição de pressão, mais de 9 mil feitos no hospital, atendimento de urgência com observação, nós tivemos 1.191, e o atendimento médico no pronto atendimento, mais de 10.704 atendimentos, no terceiro quadrimestre do ano passado. Nesse quadrimestre agora de 2023 até abril, nós tivemos já 11.392 atendimentos. Já no hospital, né, no município, a Maíra até fez umas explanações de qual é a função realmente do hospital nesse processo de atendimento, deu uns esclarecimentos, acredito que todos chegaram a ter acesso, né? Porque a gente sabe que a nossa porta de entrada em saúde, ele é a nossa unidade básica. Mas a gente sabe também que alguns pacientes preferem, que alguns pacientes preferem vir direto no hospital, não ficam sem atendimento, e esse número ele se reflete nesses 11.400, quase 400 pessoas que foram atendidas no primeiro quadrimestre. A gente teve um total de exames nesse primeiro quadrimestre, mais de 16 mil exames realizados, mais de 600 pessoas que ficaram em observação, administração de remédios 66, aferição de pressão 9.294. Então, assim, realmente o hospital, ele é um hospital extremamente funcionante e que não para. E aqui a gente traz os exames e consultas marcados, tanto pelo CISREG do município, quanto pelo CONISUL, né? A gente vê que, embora muitos exames tenham sido marcados, e nessa tentativa de realização, são muitos realmente, ó. Nós temos eletro, em setembro, 73, outubro, 127, novembro, 54, dezembro, 19. Ultrassom, a gente tem 464 em setembro, 234 em outubro, 243 em novembro, 125 em dezembro. Temos cardiologista, dermatologista, oftalmo, cirurgia, a gente bota o tracinho, que a gente realmente não tem, é alta complexidade. As fisioterapias marcadas pelo sistema, ginecologista, que a gente teve em 65 em setembro, 79 em outubro, 63 em novembro e 25 em dezembro. Inserção de DIU, otorrino, ortopedista, atendimento do pediatra, atendimento do psiquiatra, que atende no nosso ambulatório de saúde mental. Então, a gente teve ao todo, né, totaliza em setembro 1.440 atendimentos das especialidades, em outubro 1.105 atendimentos, novembro 1.202 e em dezembro 661. De janeiro a abril, nós tivemos também as mesmas especialidades. A gente nota alteração em alguns números. A gente tem visto dentro da nossa avaliação que embora haja oferta de alguns procedimentos, a gente tem visto a falta desses pacientes na realização desses procedimentos, né? E essa falta, ela gira em torno de 20% das vagas que são ofertadas, né? E o paciente está marcado e não realiza. Destaque para eletrocardiograma, destaque para consultas de cardiologista, destaque para consulta de ortopedista, não, da pediatra, que é uma necessidade, mas ainda faltam, em média, por
por dia de atendimento da pediatra, né? Faltam às vezes 6, 7 crianças. A gente tenta fazer o encaixe, mas nem sempre é possível, porque o paciente às vezes de última hora não consegue vir, pacientes que estão na nossa fila de espera. Então é importante que a gente destaque também, né, esse paciente, a ida desse paciente, a realização desses exames. Inclusive, nós estamos passando, né? Passamos no início do mês, no final do mês de maio, pela revisão do nosso plano municipal, que vai de 2022 a 2025. A gente está na metade da execução desse plano. E a gente passou por essa revisão para que as metas que o município tem dentro da saúde, elas se ajustem ao período, e a gente acrescentou uma ação relacionada a essa questão do absenteísmo, tanto em exames como em consultas, para que a saúde traça estratégias, né? Consiga analisar com mais profundidade e traça estratégias para que esses exames não sejam perdidos, nem que esses pacientes percam as vagas deles, né? Normalmente, vocês sabem bem que o município oferta praticamente quase toda a estrutura para o paciente, se não for no município, chegar para realizar seus exames, mas a gente sabe também que nem sempre está em poder da gestão algumas situações. Esses são os exames que são de mais alta complexidade, que são realizados através do consórcio, né, pelo ConeSul, e a gente tem 2.886 procedimentos realizados, sendo a sua maioria de patologia clínica, mas a gente faz também um destaque para as consultas especializadas, a questão de citopatologia, que às vezes são realizadas também em outros municípios, métodos de diagnóstico especializados, medicina nuclear, que a gente tem, que aí seria tomografia, né? A ressonância magnética, a gente teve 23 ressonâncias magnéticas realizadas no período de janeiro a abril de 2023, com contraste, 23 sem contraste, com contraste 13. É importante a gente frisar que o contraste, ele tem... depois que eu apresentar, a Débora pode falar até um pouquinho melhor, mas a gente sabe que a gente está em falta alguns contrastes, né? Então a gente tem tido dificuldade nessa questão da assistência farmacêutica pela falta nacional e às vezes até internacional de algumas matérias-primas para serem, para esses remédios, essas soluções, elas serem feitas. Aqui também a gente traz ecocardiograma, radiodiagnóstico, cirurgias. Então é importante que a gente destaque esses exames, porque o município ele realmente tem um rol ele tem um rol de oferta, né, junto à PPI, que é o que é pactuado no Estado, mas a gente também tenta ofertar, junto ao ConeSul, alguns exames que a gente tem maior dificuldade. E aí agora a gente entra na parte da epidemiologia, que é um destaque que eu faço para a gente entender como é que está funcionando. Para a gente entender como é que está funcionando, movimentando, né, a questão da epidemiologia dentro do nosso município. E aí a gente traz as estatísticas, nascido vivo, mortalidade, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, nesse quadrimestre, nós tivemos 95 bebês, né, 95 nascidos vivos no município, sendo que 89 deles nasceram em Santana do Ipanema, 5 em Arapiraca e 1 em Delmiro Gouveia. O tipo de parto, né? A gente teve maioria, 52 partos foram cesáreos, que constam com 53%, 43 foram normais, a estimativa é 47%,
esses números, né, por orientação do Ministério da Saúde, nós teríamos que ter, e aí é para todo mundo, uma ampliação desse parto normal. O ideal é que a maioria desses bebês tivessem nascido de parto normal, e a gente sabe que a cultura cesarista ainda no Brasil, ela é muito grande e influencia muito no jeito de nascer dos nossos bebês e até na segurança da mãe em relação ao tipo de parto que ela quer ter, né? Há um estímulo e eu tenho convicção que chega para vocês muitas mulheres gestantes pedindo, me arrumem uma cesárea, me arrumem, né, me ajudem, né, para que eu consiga fazer minha cesárea, mas assim, é importante que a gente saiba que o Ministério da Saúde, ele preconiza o parto normal, né, por via vaginal, e que a cesárea seria um modelo de salvar vidas, deveria ser a última opção. Mas a gente ainda tem, um reflexo que é nacional, a gente ainda tem um grande número de partos cesáreos, né, constando como maioria dos nascidos vivos no município. Aqui nós apresentamos o número de nascidos vivos e o número das consultas pré-natais, né? 75% dos nossos bebês e gestantes tiveram 7 ou mais consultas, né? 21% de 4 a 6 consultas, totalizando 18 gestantes, e 4% de 1 a 3, que em número absoluto são 2 gestantes. Mortalidade, a gente tem os óbitos por local de ocorrência. Nós tivemos ao todo, nesse quadrimestre, 56 óbitos, sendo 41 em hospital, 12 em domicílios e 3 em via pública. E aí a gente faz um quadro só para mostrar a questão da mortalidade fetal, infantil e de mulher em idade fértil, que são indicadores importantíssimos, né, para o município e são indicadores prioritários no SUS. Nós tivemos 3 óbitos fetais, que aí depois, caso vocês tenham interesse, a Tabata pode fazer o destaque desses óbitos e quem foram essas pessoas. Um óbito infantil e um óbito de mulher em idade fértil. E aqui a gente faz um destaque de quais as causas básicas desses óbitos, né? Nós tivemos a maioria por doença do aparelho circulatório, doenças do sistema respiratório, que foram 8 pacientes, doenças nutricionais e endócrinas e metabólicas, que foram 6 pacientes, neoplasias e tumores, 3, doenças infecciosas e parasitárias, 7, doenças originadas no período perinatal, 5, causas indeterminadas, 3, causas externas de mortalidade, externas de morbidade e mortalidade, 3 também, doenças do aparelho digestivo, 3, isso, que totalizando os 56 óbitos que a gente apresentou lá no outro slide. E aí a gente destaca aqui o total de óbitos prematuros, que a gente considera uma mortalidade prematura de 30 a 69 anos. Então a gente teve 2 óbitos por diabetes mellitus, doenças do aparelho circulatório foram 8, neoplasias malignas 2 e doenças do aparelho respiratório 1 paciente. Aqui a gente traz os agravos, né, do que é que a nossa população tem adoecido, né, e a quantidade desses pacientes. Então, a gente tem intoxicação exógena 3, atendimento antirrábico humano 36, sífilis gestantes nós tivemos 1 notificação, violência interpessoal ou autoprovocada nós tivemos 9, tuberculose 3, acidente com material biológico 1, não tivemos morte de Covid nesse quadrimestre. Não é isso, Tabata? A gente tem que... Isso, aí são notificações, não óbitos. Ah, tá, desculpa. Isso, do adoecimento, no caso, né?
notificação de acontecimentos. Gestante com HIV 1, HIV 4 e pacientes com notificação de hanseníase 1. Aí, quando a gente vem para a questão das endemias, a gente teve várias visitas domiciliares, vários criadores eliminados, inclusive o nosso coordenador, seu Edilson, está ali. Tivemos mutirões. O mutirão que pegou aqueles pneus foi agora em abril, não foi? Foi abril, foi. Foram quantos pneus, tu lembra? Tá, foram mais de 500. Mais de 500 criadouros, né? Que eram nos 2 dias que foram realizados os mutirões. Isso. E a gente tem um índice de infestação que o número desse índice tem que ser abaixo de 1, não é isso? O ideal é abaixo de 1, mas aí, né, a gente tem aquela situação em que o município, quando a equipe de fato ela está em trabalho, ela consegue detectar, né, na região, na zona urbana, focos de dengue. Então é inviável o índice ele permanecer abaixo de 1, geralmente entre 1 e 2. Uhum. Isso. A gente tem a questão da leishmaniose também, né? A Solange ainda está aqui. O município lançou a campanha dessa questão da leishmaniose, que é o uso das coleiras, né? A gente teve um projeto que a nossa coordenadora Solige, ela apresentou ao prefeito Zé Luiz. Foram escolhidos duas áreas. Se eu estiver errado, você me corrige, que eu acho que é Alto do Sossego. Tem Alto do Sossego? Pronto, é Alto do Sossego e Pipoca. Isso. Foram escolhidas essas 2 áreas para começar o uso das coleiras nos cães, né, para prevenção da leishmaniose. A leishmaniose ela é uma doença para os cães que não tem cura, então normalmente, né, quando a gente encontra cão positivado, eles têm que ser eliminados. Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, você me corrija, viu, senhor Deus? Eles têm que ser eliminados, então a gente está nesse processo, escolheu essas áreas endêmicas, mas a pretensão é que a gente consiga colocar as coleiras, né, são para cães que eles não são domiciliados, então assim, porque normalmente, né, os cães nos domicílios, eles têm alguns cuidados, então a gente pretende mais na frente ampliar para o município, mas a gente está fazendo um projeto piloto para ver se a gente consegue realmente eliminar nessas áreas mais endêmicas. E esse ano, nesse quadrimestre, nós tivemos as ações de raiva canina, nós tivemos uma campanha e foram vacinados na zona urbana dos 927 cães contra a raiva e na zona rural 1.339 cães, agora em 2023. Indo para a assistência farmacêutica, né? Aqui a gente tem uma totalização do número de procedimentos que a gente faz. Esses atendimentos são feitos na farmácia municipal e a gente tem um total de, no terceiro quadrimestre de 2022, mais de 10.764 atendimentos, pacientes atendidos com receituário controlados, 3.905, pacientes atendidos com receituário normal, 11.551 e pacientes atendidos com receituário controlado, 4.620 pacientes. E aí nós tivemos como procedimento no CEAF, né, que é o nosso componente especializado, dispensação 97, em janeiro, no primeiro quadrimestre desse ano, nós tivemos 122 atendimentos. E aí a gente fala em valores aqui, né? As compras realizadas através de atas vigentes no município, nós tivemos no terceiro quadrimestre de 2022, um total de R$ 34.420,50 e nesse primeiro quadrimestre um total de R$ 61.419 de medicamentos comprados. E
Com relação aos correlatos também. Os correlatos, pessoal, são as luvas, são o que a gente necessita, né, para ter um atendimento, seringa, luva, algodão, esse tipo de compras entra nos correlatos. A gente teve um total de R$ 108.574 no terceiro quadrimestre de 2022 e no primeiro quadrimestre de 2023, R$ 113.400 de reais de compras em correlatos. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso. E a gente tem as compras também realizadas através do Conisul, que versam medicamentos, que são medicamentos também correlatos, que a gente tem um total, medicamentos mais correlatos, em 2022, 359.331,63 e no primeiro quadrimestre, 179.334,67 de medicamentos, 98.487 de correlatos, que dá um total de R$ 277.822 reais. E aí a gente vai se encaminhando para o final da nossa apresentação, fazendo um apanhado realmente da prestação de contas só relacionada à saúde. Se eu não me engano, José, hoje a gente teria outra audiência, né, com o pessoal da contabilidade, mas o computador do rapaz da contabilidade foi hackeado, então ele teve realmente dificuldade em estar aqui e remarcou junto a vocês uma outra data. E esse REL, né, esse relatório, ele se refere às receitas e às despesas do município dentro do que foi executado, né, dentro do que foi previsto. Então, a gente tem de receitas constitucionais legais, que aí são IPTU, ITBI, ISS, todas as questões de multa. A gente teve uma previsão, né, uma previsão atualizada de R$ 32.367,732,86 e foi, até o bimestre, foi realizada mais do que a nossa previsão. R$ 750 reais, ai meu Deus, R$ 750.111,08. Aí a gente destrincha aqui quais são as nossas despesas com saúde. A gente tem atenção básica, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, que é onde entra a questão medicamentosa, as questões da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, nutrição, e a gente pega as despesas liquidadas, né, até o período, que foram mais de R$ 7.352.094,58. Aí a gente mostra também as despesas. Deixa eu botar aqui. Esse valor aqui é o que a gente conta para o cálculo mínimo, né? Vocês sabem que cada município tem que dispensar em torno de 15% dos recursos próprios para o financiamento da saúde, e esses são os valores que não entram no cálculo mínimo, valores de emendas via Ministério, emendas via Estado, e a gente teve até o bimestre, né, despesas liquidadas de R$ 15.903,85. E aqui ele faz um recorte proporcional do que foi gastado, né, em cada partezinha, tipo atenção básica, na assistência. Ele faz um recorte de como foi empregado, qual foi a área que mais dispensou recurso, que é aqueles 7 milhões que eu falei lá atrás. Para janeiro e abril, a gente traz esse recorte parcial de quanto a gente espera apurar, né, aqui as receitas,
como eu já falei, essas receitas, elas são as receitas que vão para o cálculo mínimo, elas são as receitas de arrecadação do município, IPTU, ISS, o que está retido no imposto de renda, juros, multas, juros, dívida ativa. Então, a gente tem como previsão, tinha como previsão atualizada até abril, R$ 26.349.998. Esses são os recursos próprios. Aqui são as receitas adicionais que a gente tem para a saúde, que é, como eu falei, são transferências provenientes da União e do Estado. A gente tem R$ 5.593.573,35. Eu queria fazer um destaque nesse valor. Nesse quadrimestre, nós recebemos do governo do estado mais de R$ 2.286.000, né, que vai servir para custeio do MAC, que é a nossa média e alta complexidade. Esse valor vai dar um respiro, né, assim, a gente na saúde, para as questões de custeio. Eu sei que vocês tinham observado alguns municípios, a dificuldade de alguns municípios com relação a recurso financeiro. Então, esse valor dá a gente uma tranquilidade para que a gente consiga trabalhar e que os nossos serviços de saúde eles não tenham nenhum prejuízo. Aí a gente tem como despesas, dentro desse quadrimestre, desse primeiro quadrimestre de 2023, até o quadrimestre, R$ 6.874.145,93. E temos as despesas com saúde que não são computadas, né, que são as despesas que a gente paga e não entram no cálculo mínimo, que são quando a gente usa esses recursos financeiros que são advindos do Ministério e do governo estadual. E a gente tem até o bimestre o que foi liquidado, R$ 6.873.308,45. E aí eu finalizo agradecendo mais uma vez a atenção. Eu sei, como eu falei no início, que é uma apresentação bem cansativa, mas aí eu queria dizer que os nossos coordenadores estão aqui e quem tiver alguma dúvida pontual sobre o que está na apresentação ou outra coisa relacionada à saúde, pode ficar muito à vontade, que o pessoal está aqui para responder mesmo. Muito obrigada. Agradecemos a apresentação referente aos dados da saúde, apresentado pela Manuela, coordenadora. E neste momento eu faculto a palavra para algum vereador, se quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida. Bom dia, na verdade, boa tarde, né? Assim, parabenizar, né? Realmente é um aumento de prestação de contas que, para a gente, não é muito fácil, não, o entendimento, porque é números e números e números de atendimentos, né? Do que acontece, do que está sendo oferecido à população. Né, por mais uma vez eu fazer a observação, aquela velha observação, né, do material prévio à Câmara de Vereadores. Infelizmente não somos atendidos, né? Não receba como uma crítica, mas uma crítica construtiva, né? Porque em toda audiência esse mesmo questionamento, esse material chegando para a gente com antecedência, a gente poderia até dar uma olhada e acompanhar até melhor esse momento. Uma vez que nós formamos uma casa com 11 vereadores,
Infelizmente, eu também vou fazer essa observação que fica o mínimo, né, para acompanhar uma coisa que é tão importante para o nosso município. Ver o que está acontecendo, o que está sendo trabalhado, o que está sendo ofertado. Mas eu queria deixar aqui uma sugestão, quando você falou na questão dos animais. Hoje, assim, a gente vê um problema muito sério, né, dos animais, da quantidade de cachorros que nós temos em nossa cidade, a situação que eles se encontram, né, doentes. Hoje existe um grupo em Olho d'Água que se faz campanha para, de vez em quando, estar tratando um desses animais, né? Tem pessoas que se colocam muito à disposição, admiro nessas pessoas, que muitas vezes é feito atendimento 4, 5 animais e a pessoa toma conta desses animais depois, e existe esse grupo que colabora financeiramente. E outros, dentro desse grupo, que cuida de fato de verdade, e eu tiro meu chapéu para eles, pelo trabalho que eles desenvolvem. Então, assim, o município precisa, como questão de saúde pública, precisa montar, buscar, né, de forma bem imediata, caso de urgência, resolver, né, buscar, tentar minimizar essa situação em nossa cidade. Porque, além de ver o animal sofrendo, que não é fácil, né, ele ainda está transmitindo doenças. Existe um castramóvel, né, em Maceió, que recentemente veio até a Santana do Ipanema, para o município. O município conseguiu o castramóvel para fazer, né, esses procedimentos de castração, justamente já como uma forma de ajudar a melhorar a situação. E teve gente daqui que conseguiu ainda encaixar, né, alguns animais daqui para fazer essa castração. Então, eu queria deixar aqui essa sugestão, não só uma sugestão, mas um pedido. Um pedido que vocês, enquanto profissionais da saúde, e sabem dessa situação, né, e sabem o quanto isso também vai impactar nos recursos da saúde, porque as doenças, a tendência é aumentar pelo contato que se tem. Então, que vocês possam levar nesse pedido, não pedido de Sara não, é um pedido da Câmara de Vereadores. É um pedido dos vereadores que fazem a Câmara de Olho d'Água das Flores, para que o município possa conseguir, né, trazer esse castramóvel e veja com uma primeira ação que pode ser feita e depois tentar outras ações para que dê mais conforto a nossa sociedade. E no mais, agradecer a todos vocês que fazem a saúde, que estão aqui presentes neste momento, neste dia de hoje, apresentando, né, esses números, para que possamos ter, né, um pouco de conhecimento. Apesar de ficar pouca coisa, viu, no nosso juízo, mas dá para se perceber, né, assim, por alto o trabalho que vem sendo realizado. Muito obrigada. Vereadora, agradecendo sempre as suas contribuições, né? A senhora é uma das vereadoras, desde que eu apresento a audiência pública, que sempre faz colocações extremamente pertinentes. O senhor Edilson está aqui, se ele quiser responder relacionado à questão dos cães soltos, que eu acho que era bom dar um esclarecimento, mas assim, queria dizer que isso já é um assunto, a gente está com 2 conselheiros aqui do nosso Conselho Municipal de Saúde, isso é um assunto que já é recorrente nas nossas reuniões do Conselho, né? É importante frisar que o município, nem o Estado, tem linha de financiamento específica para tratamento de cães, bichos soltos, né? Mas que a gente vem tentando traçar algumas estratégias realmente para que isso seja efetivado. Com relação ao castramóvel, e aí eu vou falar de uma experiência que eu vivi em outro município, que eu trouxe também para o Conselho, e é importante a gente frisar que essa questão da castração dos animais, né, ela não é para aquele bichinho que está dentro da minha casa. Eles são para os bichos que a gente chama errantes, os bichos soltos, né? E a gente tem muita dificuldade no pós-operatório
desses animais. Quem vai cuidar desses animais? Então, realmente precisa ser uma rede de pessoas com ONGs, como a senhora está falando, da população consciente para ajudar nesse processo dos cães soltos. Não é fácil, é um nó crítico em todo o estado, e eu acho que até no Brasil mesmo a gente tem muita dificuldade nesse tratamento, mas assim, a gente já vem discutindo estratégias dentro do Conselho Municipal de Saúde, que está ciente, tem ata de registro, tudo, para que a gente possa chegar numa estratégia que seja efetiva e ajude o município, porque a gente vê que é zona rural, é zona urbana, mas também tem muitas reclamações de zona rural, né? De cachorros soltos comendo galinha, de confusões entre vizinhos devido a essas questões que chegam até vocês. Então é importante a gente realmente se debruçar sobre essa questão, além que é uma questão de saúde pública, na verdade, é questão de zoonose, realmente. Então, assim, a gente já vem nesse processo de discussão, mas há realmente essa dificuldade da linha de financiamento, de onde a gente vai tirar esse recurso para fazer esse tipo de ação. A Solinge, o seu Edilson, tem entrado em contato com o Estado. A gente está tentando realmente traçar algumas estratégias. Acho que esses exemplos exitosos de outros municípios, é importante que a gente vá visitar, veja como é que funciona, o que é que está dando certo, o que é que não está, para que a gente consiga adotar de maneira efetiva aqui no nosso município. Mais alguém? Quero só agradecer a presença de cada uma de vocês, as coordenadoras, diretoras de unidades, coordenador de Edemias, meu amigo Edilson, né? A amiga aqui do laboratório, que muito presta o seu serviço de qualidade, e dizer da transparência que vocês trazem a esta audiência pública da saúde, e dizer também dos poucos recursos que a saúde tem, e graças a Deus, os poucos recursos que a saúde tem, eles são bem aplicados. Se não fosse a parceria política que o prefeito Zé Luiz tem com os políticos do nosso estado, a exemplo do governador Paulo Dantas, do senador da República Renan Calheiros, ainda ia ficar pior. E Olho d'Água das Flores, graças a Deus, vem trabalhando nos trilhos, conseguindo pagar suas contas em dias, principalmente com a saúde, diferente de outros municípios que vem atrasando até folha de pagamento. Isso aí eu acompanho diariamente, conversando junto ao prefeito Zé Luiz, e as lamentações dos outros prefeitos em outros municípios. E Olho d'Água das Flores, ele vem mantendo, tanto de fornecedor como também de funcionários, em dias com o seu povo. Então, pouco recurso que a saúde tem, né? O nosso município vai andando nos trilhos, e isso aí não é só do prefeito Zé Luiz, é a equipe que ele tem. Se não fosse vocês para colocar a mão na massa, trabalhar e trazer o resultado, ficava difícil para a população de Olho d'Água das Flores. Então, são essas as minhas palavras. Só agradecer, né, por essa audiência e mostrar a realidade que o nosso município vem passando. Então, a vocês meus parabéns e até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Vocês estão na mesa, tem alguma consideração a fazer da apresentação? Não? Débora, Priscila? Pode. Boa tarde. É só motivo de agradecer, porque digo para você com certeza, estou quase bêbado aqui de tanto número do que você falou, e a gente fica só num quadro ali. A gente até se despede, pega o celular para disfarçar. Fica muito difícil para a gente aqui. Mas isso já foi cobrado, como a vereadora falou, mas a gente não foi atendido ainda. Não é?
E eu sei que você é competente. A gente vê no seu rosto, porque você sabe que o rosto fala muito, né, da gente. Se nós estamos doentes, ele fala, se nós estamos tristes. E eu sei no seu rosto que você é competente. E é como a vereadora falou sobre os cachorros, isso é uma coisa que o povo de Olho d'Água clama. Porque dá ração, muitos dão, mas muitos não dão. Dá um banho, ninguém dá. Né? E a gente ainda leva uma grande sorte que esses cachorros de rua não pegam uma doença como raiva. E a pessoa saísse mordendo todo mundo e a todos, seria muito pior, né? E vocês ficam igual o vereador, não pode gerar despesa, né? Vocês têm o plano, estudaram para isso, para combater, mas vocês têm X para trabalhar, então o que é que vai fazer a mais daquilo? É igual ir para o mercado sem dinheiro, você traz o quê? Nada. Né? Então, parabéns à equipe, que cada vez o Divino dê mais sabedoria a vocês, e muito obrigado pela atenção. Obrigada, vereador. Manu, queremos agradecer a toda essa apresentação neste momento de audiência pública, agradecer a todos os vereadores pela participação, pela paciência, a população. Quero também ratificar essa solicitação com relação aos cães. Na verdade, nós sabemos da situação com relação ao financeiro, que é complicado, mas é realmente uma questão de saúde pública. Então, leve os nossos pedidos, as nossas indicações, para que se busque junto à Secretaria de Saúde e ao Poder Executivo algumas estratégias para que seja sanado essa situação. Não é fácil, sabemos, mas quando a gente tem boa fé, tem boa vontade, a gente aos poucos chega lá, luta e consegue. Quero agradecer também à secretária de Saúde, Isabelle, pela disponibilidade de mandar aqui, nesta Casa Legislativa, essa equipe para apresentar, né, todo o andamento da saúde. Isso é muito importante, como você bem falou, é lei, e lei, na verdade, tem que ser cumprida, né, levando a transparência para a nossa sociedade e deixando também o leque, deixando o espaço da democracia para a participação. Mais uma vez, parabenizo, parabéns. Em nome de todos, eu quero me dirigir a você, Manuela, parabéns. E também leve os parabéns também para a secretária de Saúde, que não é fácil fazer saúde, como bem falou o vereador Clemes, né? Se rastejando por falta de condições financeiras. Mas, mesmo assim, nós vemos aí números. Estamos aqui bêbado, né, vereador Clélio Ramos? Mas isso é importante porque foi apresentado serviços no nosso município prestado à nossa população. Quero dizer que esta casa, em nome de todos os vereadores, está sempre de portas abertas para receber qualquer representante do nosso município, para que venha aqui trazer as informações e, consequentemente, juntos, melhorias. Queremos que melhore mais e mais. Muito obrigada. Passo a palavra para você fazer
suas considerações e, consequentemente, encerrar esse momento dessa audiência pública. Eu só queria realmente agradecer a equipe que está dando suporte, né? Eu sou a pessoa que transmite os números, mas atrás desses números tem pessoas que realizam o trabalho. Então, assim, o fato das meninas estarem aqui, do pessoal estar aqui, é muito importante, porque qualifica os números, qualifica a informação. Então, eu queria agradecer a ela. Queria agradecer aos representantes do Conselho Municipal de Saúde, que tem sido extremamente atuante nesse processo. Nós tivemos a nossa primeira reunião descentralizada, né? Eu convidei a Josélia, foi um momento que ela não conseguiu participar, mas foi muito importante para a gente sentir, estar mais perto realmente da comunidade, dizer que a partir na segunda-feira, de 5 a 7, nós teremos 3 representantes do município na Conferência Estadual de Saúde, que é mais um momento, né, desse momento novo que o Brasil vive, de controle social, de fortalecimento das políticas públicas. Nós vamos ter o Nildson, a doutora Sandra e a Janaína, representantes trabalhadores, gestão e usuário na Conferência Estadual de Saúde, pleiteando vaga para ir para a Conferência Nacional, que vai acontecer final de julho em Brasília, representando o nosso município. Então, é muito importante destacar que o Conselho ele vem fazendo um trabalho efetivo. Nós tivemos, em fevereiro, nós tivemos a nossa Conferência Municipal de Saúde, que foi uma conferência exitosa, que trouxe para a gente várias propostas que poderão ser implementadas a nível municipal, estadual e também nacional, né? Então, é um momento realmente de ampla discussão sobre o SUS que a gente pretende, o SUS que a gente quer, e realmente só agradecer a disponibilidade dessa casa. Sempre que a gente fala desse processo de audiência pública, a gente tem total receptividade junto à secretaria dessa casa legislativa, né? Dizer também que, caso vocês sintam necessidades de debates, a gente teve, pela experiência que a gente teve no início da semana, né? Essa questão do ponto eletrônico, do piso da enfermagem, que foram discussões pontuais, e caso vocês sintam necessidade de alguma discussão dentro de uma área técnica específica que esteja gerando muitas dúvidas à população, muitas dúvidas a vocês mesmos, é só solicitar da gente um processo de audiência, de esclarecimentos, que a gente traz a área técnica para esclarecer, e que a Secretaria realmente está aberta a vocês. O Conselho Municipal de Saúde está aberto à participação dos vereadores para ampliarem e trazerem também os tipos de discussão que sejam pertinentes à saúde pública. E no mais, realmente só agradecer a oportunidade, né, dessa manhã de sexta-feira, manhã, né, junho começando, festa da cidade. Então, assim, é importante que a gente traga realmente essa integração entre o poder executivo e o poder legislativo no nosso município, fortalecendo quem precisa ser fortalecido, que é a população de Olho d'Água das Flores, com acesso à saúde, à educação, à segurança, e todos esses serviços sendo executados com qualidade e eficiência. Então, realmente era só isso, e muito obrigada. Obrigada também, Manuela. Gratidão a todos que aqui estão. Sintam-se abraçados por esta mesa, por estes vereadores, aos ouvintes que nos acompanham também. Obrigada. Desejo a todos um feliz e excelente final de semana, e declaro essa audiência pública neste momento terminada, encerrada. Obrigada.